Paz e graça, irmãos. Estamos aqui novamente, com alegria, com amor, para gravar mais um vídeo, pela graça de Deus. Hoje eu vou fazer um vídeo assim diferente, vou ter pouca leitura, mas é um diálogo para orientar e uma conversa informal que a gente tem visto no dia a dia da gente, e a gente tem percebido do que as pessoas estão, né? Eu vou, já logo de cara, é o Salmo 1, sobre conselhos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Segundo, aí tem o prazer na palavra do Senhor. Vou ler só esse texto só. Então, eu vim aqui mais trazer uma palavrinha de orientação e de aconselhamento, porque a gente vê a humanidade, não que a humanidade está faltando aconselhamento, tem tantas pessoas no YouTube e no dia a dia falando, mas a gente vê que as pessoas estão carentes, né, na atual conjuntura em que nós estamos vivendo, nessa pandemia, né, de situação de doença, e as pessoas estão assim, meio perdido, achando que logo mais terá uma mudança e vai melhorar. Então eu quero dizer o seguinte, que as pessoas têm que ficar atento no que diz a palavra do Senhor, né? Então a gente às vezes vai dar um conselho, falar alguma orientação, a primeira atitude que diz assim, né, que eu tenho ouvido muitas pessoas, muitos amigos ou conhecidos: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Então, quer dizer, é logo de cara para poder inibir a gente e para poder constranger a gente, já vem assim com várias pedradas na mão, né? Preparada para nos intimidar, né? Mas quem conhece a palavra de Deus não vai se intimidar não, porque a gente está ciente e consciente do que é as pessoas nesse mundo. São rebeldes mesmo, não querem mudar os seus conceitos, têm em mente aquilo que eles pensam e vão seguir aquilo, mesmo que estão sofrendo, mas vão maldizer porque Deus está permitindo isso, né? Primeira coisa, taxa Deus, em vez de falar assim, não, vamos mudar, né? Vamos mudar, que às vezes é nós que estamos caminhando errado. Mas como Deus é Deus maravilhoso, Deus permite que as pessoas vivem, né? E continua, né, nesse modo triste e pecaminoso. Mas eles acham que vai melhorar. Então eu quero dizer o seguinte, que a humanidade é teimosa, é contumaz, é rebelde e não querem mudar. Por mais que sofram, eles amam este mundo. Eles não pensam no pós-morte. Eles acham que morreu, vai descansar. Mas não querem mudar o conceito físico aqui hoje. Quando você vai falar uma palavra de conselho da própria Bíblia, eles já vêm com pedras na mão e já diz essa resposta que eu acabei de falar, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Meu próprio velho pai falava isso, né? Eles falam. Então a gente vê que a humanidade está sofrendo e vai continuar sofrendo. Por quê? Porque não querem ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos têm já ouvido falar dos finais dos tempos, do que iria acontecer. Então tudo isso está acontecendo, é a mesma coisa, volta a se repetir, mesma coisa que aconteceu no tempo de Noé. No tempo de Noé, Noé recebeu a orientação de Deus e logicamente, imediatamente Noé foi cumprir o que Deus tinha designado a ele, para que
construísse o barco, um grande barco, né, para salvar a humanidade e salvar os animais. Mas com certeza naquela época zombaram de Noé, né, humilharam e até chamaram talvez de louco, né? Como vai construir um barco desse tamanho para poder salvar a pessoa, a humanidade, né? Então hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas não querem ter mudança de conduta. Eles estão vendo que eles estão errados, mas eles amam o mundo. Eles querem ficar no mundo e acham que depois da morte vai descansar. Não tem conhecimento bíblico, né? E não querem adquirir. E quando alguém vai dar uma orientada, já a primeira coisa que falam, que já tem religião, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, é a primeira coisa que fazem. Então, hoje, trazendo para os dias de hoje, espelhando o que aconteceu no Noé, vai acontecer a mesma coisa hoje. Uma boa parte da humanidade vai se perder. Não que eu esteja falando, mas é o que a gente está vendo, porque as pessoas continuam na rebeldia, não querem mudar a sua conduta, não querem buscar um aconselhamento, não querem ler a palavra de Deus e vivem no mundo como se não fossem morrer, como não fossem sofrer depois da morte. Tomara que Deus esteja em misericórdia de todos e que dê salvação a todos, mas não é isso que está escrito na palavra de Deus. Deus dá oportunidade. Deus é um Deus amoroso, longânimo, misericordioso, mas Ele é um justo juiz. Ele ama aqueles que procuram seguir a palavra, mas odeia o pecado. Odeia o pecado. Ele não odeia o pecador. Se o pecador se regenerar, ele pode ser salvo e viver com Cristo. Mas tem que ter uma mudança e uma postura de conduta diferente. E nós estamos vendo que nos últimos tempos, as condições da humanidade, eles querem viver o mundo. O mundo é importante para eles. Eles esquecem que depois da morte tem um juízo e tem um acerto de conta com o Deus Todo-Poderoso. Mas a gente está aqui orientando, falando, não só eu, como tem centenas de pessoas aí no YouTube pregando a palavra. E quando não, no dia a dia, nas ruas também, como eu mesmo faço. Tenho muitas pessoas que eu conheço que fazem isso, indo pregar a palavra de Deus, orientando na pequena oportunidade que nós temos. Mas as pessoas insistem e persistem ainda, não querendo receber a palavra de Deus. É triste, meus irmãos. A gente vê a humanidade, vê em lugares errados, fazendo coisas erradas, mas mesmo assim não querem mudar. O pensamento dele é aquele, a não ser que um dia Deus dê um toque e dê uma revelação através do Espírito Santo, as pessoas passam a mudar de conduta. Né? Mas eu não vou me alongar muito, eu vou dar por encerramento no vídeo. Irmãos, repassa o vídeo, faz o ID do Senhor, não é o ID do João, do irmão João, mas é o ID do Senhor. Divulga, repassa para os seus contatos, porque o importante é indo escutar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, ter um tempinho durante o dia ou a noite para ler, nem que for um texto só. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, não existe outro livro que dê orientação, que dê caminhos de salvação. Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo foi quem falou essa frase. Então,
Fique com essa frase, compartilhe, divulgue a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é um livro verdadeiro. A Bíblia é um livro verdadeiro. Ela é maravilhosa. Ela tem aconselhamentos e orientações. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe. Com o canto do BenTV, cantando aqui essa hora. Glória a Deus. Olha lá, BenTV. Aleluia. Amém.